E aí, tranquilidade? Hoje estou aqui para falar sobre frases grifadas que eu grifei conforme a leitura desse livro aqui, Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill. Cara, livro interessante, é uma entrevista com o diabo, né? É um livro que, te dá muitas possibilidades de ponto de vista. Então, tu pode interpretar de várias formas. Eu sempre tento interpretar a leitura conforme a visão do autor, né? Para tentar entender o que ele escreveu. Mas fica livre a interpretação de cada um, né? Eu vou citar 3 frases que eu grifei que me interessaram bastante e vou aprofundar essas frases. Lembrando que esse quadro não é um resumo do livro. São 3 frases que eu grifo na leitura. Eu grifo várias paradas durante a leitura do livro. E tem frases que me tocam muito. Eu vou resumir essas frases e aprofundar um pouco para entrar no contexto dessas frases do livro, mas não um resumo do livro em si. Então, a primeira frase, cara, é simples, mas é muito real. O medo paralisa, a fé movimenta. O medo, ele é como se a gente fizesse uma prisão para si mesmo. Eu já fiz um vídeo sobre isso, né? A paralisia do medo. O medo, ele te paralisa de chegar onde tu quer. Porque tu acaba vendo a parte ruim e não vê a oportunidade, a parte boa, o que tu pode conquistar. Então, o medo, ele acaba sendo uma cadeia que a gente impõe para si mesmo e acaba se prendendo nessas próprias algemas. Quando tu tem fé, tu consegue chegar onde tu quiser. Porque se tu acredita que é possível, tu vai fazer o necessário conforme a tua realidade para conquistar aquilo que tu quer ou para chegar onde tu quer que seja. Quando tu tem fé, tu acaba extinguindo esse medo. Então, se tu tiver mais medo, tu vai acabar se aprisionando ao invés de se libertar em busca daquilo que tu quer. Então, esse livro ele fala bastante sobre isso, sobre a alienação das pessoas, como as pessoas têm muito medo e acabam tendo uma falta de fé em si mesmas e no mundo e na vida. Então, tenha mais fé. É muito sobre isso. Outra frase interessante. Toda adversidade traz consigo a semente de uma vantagem equivalente. O que isso quer dizer? Aconteceu uma adversidade muito grande na tua vida, uma dificuldade grande que tu vai ter que passar para poder seguir em frente. Porém, o que tu vai colher depois de passar por isso, que vai ser o teu plantio, vai ser tão grande quanto o problema. Então, vamos supor que tu resolveu um problema muito difícil, muito grande. O resultado que tu vai ter por conta disso vai ser da mesma proporção do tamanho do problema. Então, eu vou falar para vocês o que eu escrevi em relação a isso. Quer dizer que toda vez que algo ruim e difícil acontecer, na mesma proporção pode ocorrer algo positivo e vantajoso, mas isso somente se você plantar essa semente da adversidade e cultivá-la. Trata-se de aprender com o que a adversidade tem a lhe ensinar. Se manter firme e paciente e utilizar isso ao seu favor. Como dizem, quanto maior a queda, maior a alavancagem na hora da subida. Eu anotei isso porque, cara, eu acredito muito nisso. Eu já transformei várias neuroses, vários momentos ruins da vida em arte. E, a minha vida e meu trabalho são baseados nisso. Não só em transformar coisas ruins, mas coisas boas também. Mas em transformar as coisas para outro plano, dar outro significado para aquilo que não tinha. Ou então, algo que talvez não seria utilizado ou que me fizesse mal, transformar em algo que fosse me agregar e fosse útil. Então, é muito sobre essa parada de... Carai, Mocid. Se relacionar com a adversidade, porque a adversidade a gente sempre vai ter na vida. O que muda é a forma que tu lida e a forma que tu se relaciona com essa adversidade. Se tu vê a adversidade como um obstáculo que tu não consegue enfrentar, tu acaba tendo medo, e aí tu não tem muita fé. Agora, se tu tem fé, como eu falei antes, tu consegue ver a adversidade como um degrau e não como um obstáculo. Porque tu precisa se fortificar também, tu vai precisar passar por coisas difíceis, tá ligado? Porque senão tu não vai chegar onde tu quer. E também é como um treinamento, para tu chegar em tal patamar, tu tem que passar por outras etapas. Senão tu não vai aguentar o que tá aqui. Se tu não passar pelo que tá aqui, depois o que tá aqui e o que tá aqui, entende? Então essas adversidades são mais para fortificar a gente do que para abalar, sabe? Então depende, na minha visão, né? Então depende da forma que tu se relaciona com o problema, não é o problema em si que é o problema, entende? É a forma que tu lida com isso. Então,
cara, usa as adversidades como motivação, usa essas neuroses que tu tem como gás, o- tipo, pra tu ter mais fé, pra conquistar tuas coisas, pra tu chegar onde tu quer, alcançar teu objetivo, né? E, pô, nunca se esquece que realmente, quanto maior for a adversidade, maior vai ser o resultado. É tudo nessa proporção. Então eu vou falar a última frase aqui, vou virar a página, que essa aqui é interessante. As crianças crescem, mas nem sempre aprendem a pensar por si mesmas. Nas escolas, por exemplo, as pessoas, crianças no caso, né, são ensinadas a pensar da maneira em que o professor ensina, e o professor ensina da maneira que é imposto para ele ensinar. Então é um grande sistema que não quer que as pessoas pensem de maneira livre, quer que pensem da maneira que essas pessoas querem que elas pensem, saca? Então é muito sobre controle, manipulação de massa. Não tô falando que as pessoas não devem ir pra escola e tal, tipo, eu acho que deveria ser muito diferente o que é ensinado na escola, com certeza, tá ligado? Tanto que quando eu era criança, pô, eu não curtia ir pra escola porque, cara, eu ficava estudando um monte de coisa que eu já sabia que não era, tipo, ideal, tá ligado? Eu ia usar outras coisas durante a minha vida, porque quando eu saía da escola eu já via, mano, agora eu tô na rua, tá ligado? É outras ideias. O cara não tá mais ali naquele cubículo dentro de uma sala, pá, onde tá tudo de boa, tipo, tu sai ali, aí é a vida real, mano, tá ligado? E eles não te ensinam sobre a vida real na escola. Então, essa parada sobre como deveria ser, eu acho que deveria mudar muita coisa, mas eu não vou aprofundar nesse assunto, vou falar mais sobre a frase mesmo. É que, cara, as crianças realmente elas crescem, mas nem todas aprendem a pensar por si mesmas. E tem gente que, tipo, até na fase adulta continua dessa forma. Não tem autonomia, não consegue tomar uma decisão sem consultar alguém, não consegue, tipo, pensar por si. Não se conhece, acaba tendo uma crise de identidade durante a vida e não consegue se conhecer melhor, não consegue se explorar, sabe? Não consegue se expor de maneira autêntica. Então, acho que é muito relacionado a isso, tá bem nas origens. Por isso que ele cita sobre as crianças, porque isso vem enraizado desde o princípio, desde quando a gente é criança, a gente já é imposto a várias paradas, e de quando a gente cresce, a gente vai vendo que na verdade a vida não é bem assim como falaram, sabe? Então, acho que é muito sobre isso. Essas são as 3 frases. Agora eu vou falar um pouco sobre, não são frases, mas são pontos que eu anotei que eu acho muito interessante. Esse livro eu podia falar muito mais sobre ele, mas eu vou deixar para que vocês leiam. Se tu já leu, pô, tu já sabe que esse livro é muito foda. Então, cara, como é uma entrevista com o diabo, ele fala... Pra tu entender o que é o diabo, tu tem que ler o livro, né? Então, ele fala muito sobre pecados. E os pecados que eles mais citam nesse livro é, cara, comer em excesso, sexo em excesso, mente dominada pelos pensamentos negativos, enganar, mentir, roubar, a ignorância, o medo, tá ligado? Então esses são os pecados que mais são comuns. E esse livro, ele fala muito sobre a forma que o diabo usa para controlar a mente das pessoas, que é através da alienação. E, cara, nisso entra muito, de maneira muito forte, tá ligado? O cigarro e a bebida. E pô, eu não tenho nada contra com quem usa, tá ligado? Eu não bebo, não fumo cigarro, tá ligado? Mas já bebi, já fumei. E é uma parada que realmente, depois que tu para, tu percebe, tá ligado? Enquanto tu tá fumando, tu não percebe. Bebendo ali, passa, tá de boa, tá curtindo a vibe. Mas eu já tinha percebido isso antes. E aí depois que eu li o livro, mano, tipo, deu um baque na minha mente, assim, porque realmente a gente percebe que muitas coisas que estão no mundo são para nos alienar, para nos aprisionar e não para nos dar liberdade ou para nos fazer alavancar. Então a gente tem que tomar cuidado com essas tentações que aparecem no meio do caminho. Eu acho que esse livro ele é muito sobre isso, cara. Ele apresenta muito as tentações que tem no mundo, tá ligado? E, enfim, eu não vou entrar muito em resumo do livro, porque o vídeo não é sobre isso, era mais sobre as frases mesmo, esses pontos aí que eu queria falar. Mas, cara, basicamente é sobre autocontrole, tá ligado? É sobre tu tomar rumo da tua própria vida, sobre tu saber quem tu é, qual é o teu propósito, aonde tu quer chegar. E se tu já sabe, continua metendo marcha. Se tu não sabe, trata de descobrir, porque a vida é uma só, o ciclo se encerra e passa muito rápido, mano. Então aproveita o teu tempo aqui na Terra, porque ele é muito precioso, tá ligado? E é isso aí. Até o próximo.